Bem-vindos a mais um episódio do Valley Talks. Hoje temos connosco uma pessoa que eu não conheço ainda. É a primeira vez que estou a conhecer. Uma pessoa que tem uma expressão nas redes sociais a nível do Alentejo, tem tido um crescimento muito grande, teve um desenvolvimento durante muitos anos, lutou e procurou o sucesso durante muitos anos. Temos connosco a Raquel Copeto. Olá! Olá, Raquel. Tudo bem? Tudo bem. Então, consegues explicar um bocadinho quem é a Raquel? Sim, então, pronto, o meu nome é Raquel Copeto, tenho 28 anos, feitos recentemente, ainda a processá-los. Sou licenciada em Turismo e tenho também uma pós-graduação em Marketing Digital, porque por causa disto tudo das redes sociais, apercebi-me que realmente eu gostava muito das redes sociais, então decidi tirar em 2022, se não me engano, uma pós-graduação em Marketing Digital, também para desenvolver certas capacidades, para também gerir o meu projeto pessoal, a minha marca pessoal e depois, a partir daí, tentar expandir-me também a nível profissional. Pronto, e depois é toda esta questão da leitura que está muito dentro de mim desde muito nova, foi muito incutido pelos meus pais logo desde muito pequena e quis pegar nesta paixão e começar a desenvolvê-la para algo mais. É uma área que está muito em desenvolvimento e pronto, estou a tentar a minha sorte. Não, e está a ter muito sucesso, está a correr bem. Giro, sim, está a ser giro. O que é que tu fazes hoje em dia? Então, eu profissionalmente trabalho numa agência de viagens, mas depois tenho também os meus projetos, lá está, tenho a minha conta no Instagram, onde falo sobre os livros e onde tenho parceria com várias editoras, e depois tenho também outra vertente ligada já ao marketing digital, onde já estou a tentar entrar na área, em que basicamente trabalho para marcas, as marcas entram em contato comigo para eu fazer vídeos para eles, sim. Como é que tu te defines nesta fase em que estás hoje em dia? É assim, sinto que estou em crescimento, tá? Sinto que finalmente estou a conseguir estabilizar no meio e a conseguir encontrar o meu caminho, mas ao mesmo tempo estou em crescimento, sim. Ok. Foi uma coisa que Sim. tu sempre quiseste? Foi... É assim, é uma coisa que aconteceu muito naturalmente, no sentido que eu comecei a utilizar as redes sociais, a perceber que gostava de comunicar através das redes sociais e decidi depois criar a minha conta e falar, ou seja, criar uma comunidade. Então foi algo assim muito natural e depois este projeto que desenvolvi do Clube do Livro foi algo que eu já estava a pensar há muito tempo, mas também com muito trabalho que tenho, também outras ideias que tinha inicialmente, foi posto um bocadinho de parte, só que este ano realmente, depois também tive pessoas a dizer: Raquel, porque é que não querias um Clube do Livro em Évora? Nós não conhecemos nenhum Clube do Livro em Évora. Até pensei, lá está, por que não criar um Clube do Livro em Évora? Não, e acho que fizeste muito bem, porque é verdade, e não só nos livros, e nota-se nas entrevistas e nas conversas que eu tenho tido com noutras áreas, parece que existe muito... Está muito escondido este tipo de informação. Não, Sim. se calhar não propositado, Sim. Não sei se me entendes. Sim. Mas se calhar porque ninguém dá o passo em frente. Ou até a iniciativa. Sim. Tu vês em Lisboa, vês no Porto, nas grandes cidades, É isso. mas depois no interior ou nestas zonas Não parece há que ninguém propriamente, dá... sim. Eu também acho que não há ninguém que tinha dado aquele passo para realmente começar. Eu decidi dá-lo e realmente está a correr super bem. Tu fizeste por ti porque querias apenas partilhar ou ias com o intuito mesmo de criar algo grande? Não, nada de todo. Foi literal. Lá está, eu já tinha a minha conta no Instagram e já tinha a minha comunidade construída. E eu sinto que... eu sempre disse que sou do Alentejo, sou alentejana, tinha muito orgulho de falar do meu Alentejo, mas sinto que não tinha praticamente ninguém do Alentejo a seguir-me. Eu pensei, será que existe pessoas no Alentejo, jovens, que gostem de ler? Tinha também um bocado esse estigma, que existe. Que, pronto, no Alentejo não há jovens e pronto... E vai tudo para Lisboa, para o Porto. Então tinha também um bocado de estima. E foi uma altura que eu meti nos stories a perguntar: e se eu criasse um Clube do Livro em Évora? Alguém daqui iria participar? E tive, se calhar, umas 20 pessoas a dizerem que sim. Então eu achei que ia ser uma coisa muito intimista e muito pequenina. Que para mim estava tudo bem. Agora, no preciso momento em que eu anuncio o Clube do Livro, tive um boom gigante, aquele vídeo chegou a imensa gente... Foi surreal, eu não estava de toda à espera daquele boom e de tanta gente, então tive que mais ou menos ajustar e depois perceber, ok, eu se calhar posso fazer deste projeto uma coisa mesmo gira e assim maior e ajudar a desenvolver o Alentejo e mostrar que de facto existe muito jovem que gosta de ler no Alentejo. Então comecei a pensar, ok, isto pode dar certo, posso criar aqui uma coisa mesmo gira, criar certas parcerias.
E pronto, acho que está a correr bem, estou muito no início, lá está, ainda assim estou a ajustar, só tive ainda 4 reuniões, se não me engano, com as pessoas, ainda estamos a criar também aqueles laços iniciais, mas a malta está toda muito contente, sinto que não é o meu clube, é o nosso clube, sinto que somos mesmo uma comunidade, e há imensa gente a dar ideias, tipo, Raquel, devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo, e também o facto de eu ter parceria com editoras, as editoras estão-me a notar, estão a notar o meu clube, estão a ver que está a ter uma grande adesão, então elas próprias entram em contato comigo a dizer, esta autora era mesmo giro, levares aí a Évora. Sim, eu fiquei naquela, realmente, acontece sempre tudo em Lisboa ou no Porto, vamos trazer as pessoas ao Alentejo, uma cidade tão bonita, ainda por cima agora com o Évora 27, temos toda uma cidade super dinamizadora, então pronto, pensei, Tu conseguiste ok. aproveitar a oportunidade que se apresentou. É isso, é não é? aproveitar a oportunidade Muitas que vão vezes o que nos surgindo. acontece é que as oportunidades aparecem e nós não pegamos nela, e tu Pois, conseguiste fazer isso. sim, exato. Qual é que é o papel dos livros na tua vida? Assim, tu Sim. falaste aí que pronto, sempre te apresentaram os livros no sentido educativo também. Sim. Pronto, lá está. Os livros surgiu também muito naturalmente na minha vida. Os meus pais contavam, antes de eu saber ler, os meus pais contavam-me histórias antes de ir dormir. E depois foi na escola, logo no básico, que eu tive uma professora espetacular, porque depois descobri que tinha dislexia, daí algumas dificuldades minhas em compreender certas coisas, trocava muito os P's pelos B's, os F's pelos V's, tinha muito essas dificuldades. E tive algumas professoras que não ligaram tanto a essa minha questão, mas tive realmente uma professora, que é a minha professora Rita Carrapato, que eu tenho uma admiração gigante e um carinho enorme por ela, que ela sempre incentivou a sala inteira a ler e trazia autores à nossa sala e líamos os livros com autores, e eu adorava essa dinâmica. Até tinha um autor que eu gostava imenso, que era o José Fanha, que eu tive também um grande carinho por ele e também tive uma grande ligação com ele, porque depois ele próprio, antes de lançar alguns livros, mandava para a minha professora para eu também ler, então essa ligação foi surgindo e eu pensei que, pronto, eu gostava imenso daquilo, adorava as histórias dele, adorava ler, e de facto ajudou-me, a leitura em si ajudou-me imenso a eu conseguir superar certas coisas também da minha dislexia, e sinto que já não se nota tanto que sou disléxica, muito também por causa da leitura, sim. Sentiste muita dificuldade na escola? Sim, eu cheguei a ter que usar uma mesa assim, meio elevada, não sei porquê, supostamente aquilo ajuda, e pronto, e foi isso tudo, mais a leitura que eu tinha bastante, que sinto que me ajudou imenso também. E foi nessa altura que tu sentiste que começaste a melhorar? Nessa altura da leitura? Ou Sim. mais tarde? Não, sim, nessa altura comecei logo a melhorar imenso. Lembro perfeitamente na escola, nós tínhamos um desafio que tínhamos imagens e depois tínhamos que escrever o que é que as imagens eram. E lembro perfeitamente que não tive 100% porque escrevi banana com P. Isso é uma coisa da dislexia. E fiquei super chateada, porque eu também sou um bocado competitiva, e eu queria ter 100% e não tive por causa da minha dislexia do P. Mas na realidade tu sabias o que é que tinhas escrito? Sim, exatamente, era a banana, só que era banana. Para mim, tu tinhas noção desse problema em criança? Tinhas noção de... Não, mas essa pequena condição. Sim, não. Sentia que tinha uma dificuldade que não compreendia certos aspectos. Ou seja, tinha imensa dificuldade quando nós começámos a dar a pontuação. Para os meus colegas era fácil e para mim era uma coisa que eu não conseguia compreender. E não compreendia porque é que não compreendia. Pois quando de facto disseram-me que eu era disléxica, aí comecei a perceber melhor porque é que tinha essas dificuldades e tudo mais. E depois, a partir daí, foi tentar tirá-las para trás e desenvolver esse caminho. Torna-se mais fácil quando sabes o contexto, não é? Sim. Quando percebes porque é que estás a ter dificuldades ou tudo mais, facilita muito mais e depois ajuda depois a perceberes como é que o podes contornar. Ok. E como é que as pessoas... Ou como é que tu chegaste a essa conclusão? Ou as pessoas chegaram a essa conclusão? Eu sinceramente eu não me lembro, mas eu acho que também tem um facto do meu pai também ser disléxico, então acho que isso foi um bocado hereditário. Sinceramente, eu era muito nova, eu estava se calhar no 3º ano quando descobrimos que tinha dislexia, sim. Sinceramente não me lembro, lembro-me só de terem que meter uma mesa, porque eu era disléxica, e era por isso que eu trocava os P's pelos B's e os F's pelos V's, e pronto. E tu só foste na onda? Eu fui. Ok, é assim é para fazer? Sim, vamos. exatamente, então sim. Qual é que foi o primeiro livro que te marcou?
Ai, Tens? é assim, tenho um porque lá está, é mais algo assim familiar, que o meu pai contava a mim e ao meu irmão todas as noites, que era um livro infantil, não é? Que era a Como a Sopa Marta, porque eu não gostava de comer sopa, só com aquele livro era super giro e basicamente aquilo era uma tacinha que depois no fundo da taça, quando ela acabava de comer a sopa, tinha um boneco, que acho que era o Chico ou uma coisa assim, já não me lembro bem, e depois o meu pai comprou-me uma taça também que no fundo com um bonequinho. Então, eu aí comecei a comer a sopa para depois ver o boneco, porque era igual ao livro. Então, sinto que esse livro marcou-me imenso e já foi, pronto, muito antes de eu saber ler e lembrar-me ainda da história. Sim, e pronto, e depois há aqueles momentos com o meu pai, quando ele me lia as Ok. histórias, sim. Vai ser uma educação muito criativa, Sim, né? sim, pronto, o meu pai A criar também estímulos, é, a criar sim, o meu estímulos. pai também é artista, por isso logo aí ele sempre Não, e desenvolveu muito para mim isso. faz todo o sentido, né? Sim, sim. Muitas vezes nós estamos, e lá está, e esse é um dos pontos na educação que se diz, olha, não conseguimos fazer com que a criança coma a sopa, neste caso, como estamos a... Sim, Mas existem é formas criar esse estímulo, de criar estes estímulos, exatamente. não é? Existe Sim, sempre sim, sim, forma. sim. Tu seguiste muito daí dos livros infantis. Sim, é assim, o meu percurso, lá está, eu sempre li toda a minha vida. Passei dos livros infantis para os livros infanto-juvenis e depois, mais ou menos, lembro-me que, acho que tinha 12 anos, estava já no quinto ou sexto ano, quando foi o boom do Twilight. E tínhamos as feiras do livro na escola e andava-se muito a falar da Lua Nova. Eu quero ler este livro. Foi o meu primeiro calhamaço. Só que depois disseram-me, não, esse é o segundo, tens que ler o primeiro que é o Crepúsculo. Então lá eu comprei a saga toda. Levei-o para casa com 12 anos a ler aqueles calhamaços do Crepúsculo e adorei. Sinto que foi assim, foi os meus primeiros calhamaços. Okay. Eu pensei, gosto mesmo de ler calhamaços, gosto mesmo de ler. Porque antes disso, lia só aqueles livrinhos de meninas, dos romancinhos, não sei o quê. E sinto que, pronto, aí dei o passo para uma literatura assim mais a sério, digamos assim, pronto, Twilight. Mas pronto, os calhamaços. E aí fui desenvolvendo e fui percebendo que, pronto, gostava mesmo de ler, gostava muito de calhamaços. Fui lendo alguns livros que a minha mãe tinha em casa, do Nicholas Sparks, aquelas coisas. Sim, lia muito também Margarida Rebelo Pinto, que eles também tinham lá em casa. Sim, a partir daí fui tendo mais interesse para descobrir certos livros que os meus pais gostavam de ler em casa, ler as sinopses, ver o que é que gostava mais e depois lia e pronto. E seguiste o estilo de leitura dos pais? Ou criaste o teu próprio estilo, digamos assim, o gosto? Sim, sim. É assim, eu sempre gostei muito de romances, sempre fui uma romântica incurável, sempre fui uma apaixonada de clichês, por isso mesmo, pronto, gostava muito do Nicholas Sparks. Li todos os livros que tinha lá em casa do Nicholas Sparks, mesmo da Margarida Rebelo Pinto, que já é algo mais velho, mas eu gostava de ver, porque ela fala muito da altura dos 30, e eu na altura tinha se calhar uns 15, então abrindo. Mas eu gostava de ver essa dinâmica e perceber como é que a minha vida poderia ser depois aos 30 anos. Então sempre gostei muito disso. Sempre fui muito ligada aos romances, mas sinto que expandi muito mais o que lia quando criei pois a minha conta no Instagram em 2020 com a pandemia. E pronto, e sinto que aí ao conhecer mais pessoas que gostavam de ler e mais pessoas a recomendar livros, que expandi muito mais o meu interesse e comecei a ler muito mais coisas. Obrigaste-te a experimentar outras. Sim, exatamente, a sair da minha zona de conforto, Exato. que eu sinto que lia sempre a mesma coisa e sentia que já estava um bocado cansada, porque é assim, romances e enredos depois acabam por ser muito da mesma coisa, Exato, não é? exato. Então a partir daí comecei a expandir mais e a tentar gostar de mais géneros. No seguimento disso, era a pergunta que eu te ia fazer, que é se tu achas que, como falaste, e bem, nos livros infantis e depois infanto-juvenis, né, segue sempre mais ou menos o mesmo caminho, a mesma ordem de ideias, o estilo dos livros. Tu achas que define as crianças e os jovens essa leitura, a transformar o pensamento a ser sempre o mesmo, digamos assim? Sim. Assim, sinto que ajuda bastante e sinto que um dos livros da minha vida e que acho que todos os jovens deviam ler, que eu sinto que li na altura certa, foi A Lua de Joana e Os Filhos da Droga. Sinto que esses dois livros foram essenciais também para eu ficar com aquela ideia que isto existe no mundo, isto é uma coisa muito má, pronto, que temos dos jovens no mundo da droga, e sinto que todos estes livros me ajudaram a tornar-me a pessoa que sou. Não só a educação que tenho em casa e também na escola,
mas também os livros arranjaram-me, pronto, deram-me uma certa educação nesse sentido, sim, e moldaram-me imenso, sim, sim. E acho que quando temos a exposição à informação, Sim, é muito sim. mais fácil, se calhar, excluirmos isso como experiências Sim, do sim, que sim. propriamente criar aquela curiosidade, não é? Pois, Muitas vezes existe isso na educação, que é, ok, não vou transmitir esta informação pois, para não exato. Quando saber, não... Sim, sim. mas a realidade é o É o contrário. contrário. Acontece o Sim, contrário. porque, pronto, isso, nós todos fomos jovens, nós sabemos o que é que imensos colegas nossos tinham, ou iam já sair à noite, eram super novos, já iam sair à noite, e nós também queríamos, mas depois temos de ter uma certa noção do que é que isso pode trazer para a nossa vida, e que há tempo para tudo, de facto. Mas Sim, nós, quando sim. somos jovens, não temos essa Não noção. temos noção de nada, Temos de ter exatamente. uns bons guias, Sim, lá sim, está os sim. nossos pais, dizer, "Ó, vais por Exato. aqui." Mas sinto que nesses aspectos, esses dois livros, então, sinto que me educaram bastante e que me ajudaram a perceber uma realidade que existe. E quando é que tu sentes que é a altura certa, em termos de idade, quer dizer, que não que seja uma base, mas na tua Sim. experiência, para fazer a transição para os Para tais esse livros tipo... para os livros não digo completos, Sim, sim. Eu sinto mais que logo a diferenciados. partir do quinto, sexto ano começámos a incutir esse tipo de livros já é importante, porque lá está, pelo menos eu sinto que fui para uma escola maior, com pessoas muito mais velhas do que eu e que começa-se a falar, Foi mais ou menos a partir daí que eu comecei também a ouvir os palavrões. Sinto que antes disso ouvia, tipo, porque uma das minhas melhores amigas tinha uma irmã mais velha, então ela sabia o que é que eram os palavrões por causa da irmã mais velha. Mas eu, na minha casa, era a irmã mais velha e não sabia o que era um palavrão. Então, foi nessa altura que nós lidamos com pessoas mais velhas e começamos a ouvir certos termos e tudo mais, começamos a questionar muita coisa e eles, pronto, e lá está, os jovens não têm noção de nada. Então nós temos essa informação de pessoas que nós vemos mais como educadoras, é importante, e mesmo nos livros também acho que é importante. Ok. Sim. O que é que tu sentes que mudou em ti com a leitura? É assim. Aliás, tu como tiveste sempre Sim, leste, eu se calhar, sempre estive muito ligada aos livros, então não sinto... Porque lá está, foi algo muito mas sentes natural. que desenvolveste características ou algumas capacidades? Sim, é assim, eu sempre fui, é assim, ligavam muito aos livros a pessoas assim, nerds, mega intelectuais e tudo mais. Eu nunca me identifiquei com esse tipo de, pronto, características. Sinto que sempre foi uma coisa muito natural minha, sempre fui muito ligada aos meus livros, mas também a ter a minha própria vida. Mas obviamente que ia buscar certos sentimentos e certas coisas que os livros me acabavam por incutir, depois para a minha vida, mas sempre foi um processo muito natural, porque lá está, os livros sempre fizeram muito sentido na minha vida, os meus pais também sempre me deixaram super à vontade para eu falar sobre os meus livros e o que lia, e então sempre foi algo muito natural. Não acho que mudaram a minha vida nesse sentido, houve de facto livros que sinto que mudaram a minha perspectiva e a minha vida, como lá está a Lua de Joana e os Filhos da Droga, mas foi uma coisa sempre muito natural e muito à base também da educação que os meus pais me deram, sim. Eu estava aqui a pensar, tu falas muito tranquilo, muito naturalmente, Sim. e nota-se nos teus vídeos, na tua conta, que tu falas muito abertamente. Mas não era assim. A minha questão é essa mesmo, Não se tu era. sempre foste assim, Não. ou se só te acontece nos vídeos, ou a filmar-te a ti própria, ou se Sim. consegues ter essa autoestima e essa Não. confiança mesmo Não, fora. não. Sinto que a minha conta era a gravar vídeos, me ajudou imenso, mas lá está, também sinto muito que por causa da dislexia a minha dicção não era perfeita e ainda não é perfeita, às vezes ainda tenho aqui a dificuldade de dizer algumas palavras, principalmente quando estou mais nervosa. Apresentações da escola era para esquecer, eu era terrível, eu lia tudo e não era pelo simples facto que eu não sabia as coisas, eu estava tão nervosa que o meu cérebro bloqueava, isso também é uma das características da dislexia. E sinto que o facto de ter começado a criar conteúdo e falar para uma câmara, eu mostro o início quando eu falava para uma câmara, eu tinha que filmar 500 vezes a mesma coisa porque eu estava sempre a enganar ou dizia uma palavra mal ou algo assim. Então sinto que as redes sociais me ajudaram imenso a eu criar esse mais à vontade de falar com as pessoas, porque eu era muito tímida e continuo a ser muito tímida, mas acho que estou a conseguir desenvolver muito mais esse meu aspecto de falar com as pessoas e de conviver e tudo mais. Mas sim, eu antigamente era muito tímida, tinha muitas dificuldades em falar com pessoas desconhecidas
e sinto que isso de facto me ajudou bastante a desenvolver. Tu podes ser tímida à mesma, continuar a ser tímida e Sim. continuar a fazer esse trabalho e esse projeto, não é? Sim. Parece que as pessoas às vezes veem isto como ok, olha, aquela pessoa é muito extrovertida e consegue fazer isso e eu não tenho capacidade, eu não Sim, consigo. mas não, nada a ver. Não tem nada a ver. Nada. Acho que o importante aqui é mesmo a exposição inicial. Sim. É tu expor-te. Sim, Dizer assim, ok. sim. É, sim, aquela parte Sei. inicial. Mas eu digo mesmo agora no Clube do Livro, eu disse, olha, malta, eu sou muito tímida. Eu sei que pode não parecer, mas eu sou tímida. Mas depois nós todos a falarmos e desenvolvermos e estarmos todos ali juntos, acaba por facilitar imenso. Aí vamos um bocadinho de encontrar aquilo que tu disseste no início, que é a questão das parcerias com as editoras. Com as editoras, sim. Torna-se muito mais fácil quando tu tens reconhecimento. Sim. Vêm ter contigo. Sim. Do que propriamente o esforço que tu teres de ir à procura. E acaba por ser um bocadinho nesse sentido também no Clube do Livro. Porque partilha cada um a sua coisa, ou seja, cria-se muita informação. Sim. É para uma falar partilha, sobre isso, não é? Sim, sem dúvida. Sim. Tu às vezes isso, teres publicado em 2020 os primeiros vídeos, vês isso como uma força? Sim, sem dúvida. Adorei. Foi a melhor decisão da minha vida. Estou sempre a dizer, foi a melhor decisão da minha vida. O facto do Covid ter surgido e eu não ter ninguém para falar, ter precisar ali de um estímulo, sim, foi a melhor decisão da minha vida. Como é que foi criar a conta em 2020? Porquê é que criaste a conta? Sim, então, eu estudei no Algarve 4 anos, estive lá 4 anos a viver porque o meu pai mora lá e tirei lá a minha licenciatura. E foi depois, no início de 2020, já só ouvi falar assim de um Covid, mas nada em Portugal. Só que eu senti, não sei porquê, que tinha que voltar para Évora, tinha que voltar para a minha família. Então, tirei a carta, em março de 2023 tirei a carta e voltei para Évora e Covid, todos encerrados em casa. E foi na altura dos meus anos, mais ou menos. Eu estava tipo, não vou poder festejar os meus anos com ninguém, o que é que eu vou fazer? A partir daí comecei a estar mais nas redes sociais, porque lá está, nós estávamos em casa sem fazer nada, sem falar com ninguém, então fui para as redes sociais falar com pessoas. E a partir daí comecei a conhecer a comunidade do Bookstagram, ou seja, pessoas que falavam sobre livros no Instagram. Eu achei, mas isto é mesmo giro, eu adoro ler, agora tenho imenso tempo para ler e preciso falar a alguém com os meus livros, então bora criar o meu Bookstagram. Então hoje faz 6 anos que eu criei o meu Bookstagram, foi dia 12 de Abril, há 6 anos atrás, e lá está, foi a melhor decisão da minha vida. Eu investi imenso. Ao início, obviamente que era um hobby, uma brincadeira, falar sobre livros, nem sequer nessa altura se falava em parcerias com editoras. Então foi uma comunidade que foi aumentando imenso ao longo dos anos, começou a surgir muitos jovens a ler, muitos jovens começaram a ler nessa altura porque nós falávamos muito de livros e acho que acabou aquele estigma que ler é para os nerds e para os intelectuais, sinto que terminou e que ler é fixe, ler é uma coisa muito gira e partilhar livros e criar amizades por causa dos livros, sinto que se tornou toda uma comunidade que é fixe, que é aprovada pela malta. E sim, foi gradualmente um crescimento gigante, os números cada vez mais saem, que há cada vez mais jovens a ler e eu sinto mesmo que é muito por causa de nós, porque nós falamos de livros no digital e não é aqueles livros que nós damos na escola, porque na altura os jovens não se interessam assim tanto por esses livros, então não capta tanta atenção deles, então lemos coisas que gostas desta série, então vais gostar deste livro. Porque é toda a gente que diz, eu não gosto de ler. Não gostas de ler porque ainda não leste o livro certo para ti. Exatamente. Sim. E muitas vezes são hábitos também. Sim, Sim, mas são hábitos que vão-se criando. Uma pessoa Tu achas que isto consegue se transformar num vício? A leitura? Sim. É assim, eu tenho um bocado de uma dificuldade de gerir neste momento, que é ler por gosto e ler porque tenho que criar conteúdo. E sinto que às vezes preciso de dar uma pausa, porque sinto que já estou a ler mais por obrigação, que tenho que criar um conteúdo sobre este livro. Então às vezes sinto mesmo a necessidade de pausar e pensar, eu comecei isto porque gosto efetivamente de ler, porque estes livros tocam-me de alguma maneira e fazem-me ser uma pessoa melhor, digamos assim. Então sinto às vezes que tenho que dar uma pausa nas redes sociais porque estou demasiado consumida por tudo. Mas sim, pronto, é voltar a lembrar-me do porquê de eu ter começado tudo isto e pronto, e que está a ser um caminho espetacular. E aliás, isso mostra efetivamente a realidade. Sim. A transparência que tu mostras e seguindo essa ideia, acho que é fundamental. Sim. Tu sempre tiveste audiência, desde o primeiro...
Tu começaste uma conta do zero mesmo. Sim, do comecei zero. mesmo do zero. Sim, porque eu investi tanto naquilo, eu no mês ganhei logo 1000 seguidores. E depois lá está, era imensa gente que começou, porque não tínhamos nada para fazer, então começámos a ler livros. Então sinto que imensa gente começou também a criar a sua própria conta, que infelizmente muitos deles depois acabaram por deixar, mas em 2020 houve um boom gigante de pessoas a criarem bookstagrams e a falarem sobre livros no digital. Então tive também um crescimento logo muito grande e criei logo uma comunidade, porque estava mesmo investida, ainda não tinha arranjado trabalho nessa altura, depois uns meses depois arranjei, mas naquele momento aquilo era basicamente o meu trabalho, era falar para as redes sociais sobre livros, eu só lia praticamente, então criei logo uma comunidade que até aos dias de hoje está ali muito vincada. Mantiveste sempre consistente nas publicações? Sim. É assim, não sou mega consistente, porque lá está, depois comecei a trabalhar e tira Tiveste muitos... de adaptar. Sim, tive que adaptar. Mas sim, estou lá sempre presente. Estás sempre Nem que presente. seja um storyzinho, mas estou lá sempre Já alguma vez presente. pensaste em desistir? Não, nunca me passou Nunca pela tiveste um cabeça. momento? Não, lá está, senti necessidade de abrandar e de voltar a lembrar que os livros eu gosto mesmo de ler e não é só o consumismo e tudo mais, mas nunca pensei em desistir, nunca. Ok. Sim. Como é que... Em que momento é que tu pensaste, ou é que te apercebeste, ok, isto está-se a tornar sério? Sim. Ou... É assim, logo com as parcerias com as editoras comecei logo a sentir, ok, isto é fixe, isto é giro, isto pode ser uma coisa engraçada. Mas foi no preciso momento em que, de facto, comecei a ser notada pelas editoras, a ser convidada para eventos, a ser convidada para falar em certos eventos também. Ok. Aí comecei a pensar, ok. E depois o facto de ver certos colegas, digamos assim, a conseguirem desenvolver e receber algum dinheiro, uma coisa, um montante monetário, que eu percebi, ok, se calhar também posso conseguir fazer alguma coisa a nível monetário com isto. Uma estabilidade financeira Sim. do É assim, projeto. não dá para vivermos disto, não Claro, dá, é impossível, claro. em Portugal é impossível, mas há luzes. Ok, Há uma luzinha que diz, de ok, apoio. se calhar consigo fazer alguma coisa com isto. E depois o facto de ter criado o meu projeto, sinto que pode ser que desenvolva aqui para uma coisa assim superior. Qual é que foi o primeiro contacto de parceria que tiveste? Eu acho que foi Quando? com a Editorial Presença. Eu esperei mais ou menos 1 ano ou 2, se não me engano. Eu comecei logo a receber imensas propostas de autores portugueses. Ok. As primeiras parcerias que tive foi com autores portugueses que entravam em contato comigo a dizer eu lancei este livro, quero que leias e dês uma opinião. Desde o primeiro momento da conta? Sim, foi logo no início. Depois as editoras, fui eu que... Quer dizer, antes disso algumas editoras já tinham entrado em contato comigo para dizer, temos este livro, acho que pode ser uma coisa que tu vais gostar, vamos-te enviar. E recebia. Mas depois, pareceria mesmo a sério, fui eu que entrei em contacto a pedir e a perguntar se queriam fazer parceria comigo. E a partir daí desenrolou-se? Sim, a partir daí, pronto, tenho parceria com praticamente todas as editoras, sim. Tu, eventos literários, frequentas? Sim, é assim, agora por causa do trabalho é mais difícil porque eles fazem sempre durante a semana e é em Lisboa. Então não consigo ir, mas a Feira do Livro em Lisboa é o evento. Eu e as minhas amigas dizemos que é o nosso Coachella. Sim, é o nosso Coachella, é a Feira do Livro de Lisboa e tem sempre imensos eventos. Eu própria também já fui convidada para eventos lá e é uma loucura. É onde nós falamos, pronto, onde conhecemos pessoalmente as pessoas que trabalham nas editoras com que nós temos parceria, é onde nós estamos com autores com que vamos falando. Então aí é mesmo o evento. O núcleo, não é? Onde está sim, o núcleo sim, todo. é onde está toda a gente inserida no mundo literário, está lá e nós também, pronto, estamos lá. Tu achas que faz sentido fazer aqui também eventos literários? Sim, sem dúvida, sim. Tens algum projeto em mente? Tenho, tenho, sim. É assim, eu já agora, dia 2 de maio, vou ter a minha primeira autora portuguesa, que é a Sandra May, que ela lançou agora um thriller com a Euforia, que é Tu Mataste-me Primeiro, e antes disso tudo, porque tenho uma rapariga no meu clube de livro que é amiga dela, da Sandra, e disse, era mesmo giro a Sandra vir cá, podias falar com ela, e eu, sim, que giro, sim, vou falar com a Sandra. Depois, entretanto, a própria editora entrou em contato comigo para dizer, temos este livro da Sandra, vê lá se não querem ler no vosso clube, e ela vai aí. Eu, por acaso, já falei com ela, mas sim, venha, sim, quero muito. E a partir daí, certas editoras também já entraram em contato comigo, com autores que lançaram livros e quero também trazer cá. Ou seja, é mesmo aquele, para deixar de ser só em Lisboa e só no Porto
e também começar a Claro, trazer para o claro. Alentejo. E achas que está a haver adesão também nesse sentido? Sim, eu E tenho desenvolver aqui? autoras fechadas até agosto. Ok. Por isso, sim, tenho muita adesão e muita malta a entrar em contato comigo, porque lá está de facto a haver muita gente a ler os livros do clube, então tem também esse interesse. Pronto, isto acaba por ser uma parceria. E sentes que essa comunidade ter o clube faz desenvolver networking nesse Sim, sentido? sim, sim, sem dúvida, sim, sim. O meu networking principal é sempre na Feira do Livro de Lisboa, porque lá Ok. está lá toda a gente. Ok. Mas sim, pronto, é estes contactos e tudo mais que eu vou tendo com as editoras e que eles vão entrando em contacto comigo, a pensar, era mesmo giro tu fazeres isso, e eu aproveito, tudo o que seja eu aproveito. Deixa-me só dar aqui um à parte, porque nós estamos a falar em networking e isso é uma coisa Sim, transversal a todas as áreas, que é o networking existe e como tu falaste bem, tu vais à Feira do Livro e tentas aproveitar ao máximo, sim, mas temos de ser nós a dar o primeiro passo, sim, a procurar. sim, a Não procurar, é? sim, sim, Porque o sim. networking é essa rede quando não é ir lá Sim, e ficas estou com à contactos espera, só à sim, espera. exatamente, à espera que eu tenha Porque contacto. há Não, pessoas que às vezes pensam que não, olha, não acontece nada, não, mas temos de ter iniciativa, temos que ter temos de ser iniciativa, proativos, sim, né? sem dúvida, Temos de senão procurar. assim, Tu disseste que o clube, já tinhas o clube pensado, sim, né? sim. Já há muito tempo. Pai, há uns 2 anos já, sim, sim. É assim, eu tive inicialmente já um clube do livro online, Ok. com uma das minhas melhores amigas, que era o Why Not Book Club. Só que depois, que também foi dos primeiros em Portugal e tinha uma adesão maluca. Só que depois, lá está, tanto da minha parte como dela, tínhamos muito trabalho e não conseguimos dar o foco que o Clube do Livro precisava. Então decidimos dar uma pausa e parar com o Clube do Livro. Entretanto, começaram a surgir os clubes do livro presenciais. Eu achava super giro, porque lá está, eu sinto que das melhores amizades que eu tenho hoje em dia são as minhas amigas dos livros, que eu conheci no Instagram. E eu comecei a sentir agora mais uma necessidade, porquê? Porque eu sinto que na casa dos 25, a minha vida é basicamente trabalho, casa, trabalho. Então essa parte mais de desenvolver amizades e tudo mais não estava propriamente a acontecer. Todas as amizades que eu fui criando foi no digital por causa dos livros. Mas depois, na minha vida pessoal, era sempre a mesma coisa. Então comecei a sentir a necessidade de criar também uma comunidade aqui em Évora. Então, pronto, foi agora em janeiro que realmente umas amigas minhas me disseram: Raquel, devias mesmo criar um clube do livro, isto pode ser uma coisa mesmo gira. E lá está, como eu também já comecei a seguir alguns clubes do livro, mesmo em Lisboa, achava super giras as dinâmicas que elas faziam. E pronto, e lá está, por que não criar um clube do livro? Uma amiga minha fez-me o logotipo do Entre Ler e pronto, decidi lançar e lá está. Foi a adesão que foi. E foi. E há de Sim, continuar. sim, sim, sim. Estás com boas indicações para o futuro. Sim, Não sim, é? sim, sim. Tu tens muitos jovens no clube. Sim, eu tenho Jovens, falo várias, de, se sim, calhar, tenho... adolescentes. Pronto. Não, mas tenho diversas idades. Eu tenho adolescentes, tenho malta da universidade e tenho malta já com família criada, tudo sim. Vai tipo dos 15 anos até aos 60, Ok, se calhar, ok. sim. Isso E é depois giro. sim, depois é muito engraçado, porque lá está, depois nas reuniões há muitas idades. Ok. Então é muito giro, porque depois também há certas perspectivas diferentes dos livros em si Ok, e também ok. das nossas vivências e das coisas que nós achamos bem ou mal. Então há sempre uma discussão muito interessante também por causa das diferentes idades, sim. Isso é giro porque tu consegues dar voz aos Sim, mais novos aos mais novos e aos e aos mais mais velhos. velhos, não Sim, é? sem Sem dúvida. haver aquela hierarquia Sim, cultural que sim, sim. existe. Sim, sim, sim. É muito giro. E o que é que significa para ti ver os jovens a ler? Imagina, como tu te vias a ti, Sim, sim, sim. como é que tu sentes quando vês hoje em dia? Sim. Eu acho o máximo, primeiro porque sinto que eu tinha de facto amigas que gostavam de ler, mas não, me parecia que não tinham aquele gosto de ler como eu e estar sempre a falar de livros, podíamos falar sobre livros durante horas. Então ver que existe malta, pronto, igual a mim, como era jovem, é muito giro e lá está a estimular esse processo deles a ler e a quererem conhecer mais géneros e tudo mais, sim, sinto que é muito Achas que giro. forçar essa parte social à leitura do livro que força também à leitura? Sim, sim, Não é? sim. Ou Sim, seja, sim. obrigas-te um bocadinho a ler, porque depois já sabes que vais ter de comentar sobre o Sobre o livro livro, sim. e deixas daquela questão das desculpas de olha, não tive Sim. tempo para ler ou não tive. Pois, sim, sim, sim. Pois é o que eu disse às pessoas, porque lá há muita gente que no meu clube que não tinha aquele hábito ainda de ler, que gostava de ler, mas não tinha o hábito de ler.
E é o que eu digo, pelo menos aqui connosco vais ler um livro por mês. O que são, ao final das contas, são 12 livros no ano, o que é ótimo. Eu própria, antes de criar toda a minha comunidade, se calhar lia no máximo 3 livros por ano. Então, criar este hábito em conjunto com nós todos ajuda, e depois, ao facto de estarmos lá, porque nós temos depois um grupo no WhatsApp onde nós vamos falando. Não podemos dar spoiler, mas vamos falando o que é que estamos a achar. E sinto que as pessoas estarem a falar sobre o livro dá-me imensa vontade de pegar no livro. Fico mesmo assim. E agora, elas todas já estamos a ler um livro, que é A Filha Perfeita, que é um dos livros deste mês, e elas já estavam todas, ai, estou a amar este livro, está a ser mesmo giro, mesmo giro. E eu, ok, vou largar tudo o que tenho para fazer e vou ler o livro. E sinto que isso ajuda imenso, criar este estímulo às pessoas que, se eles estão a gostar e Certo. está a ser mesmo viciante, vou experimentar e vou ver. Claro. E depois a pessoa ganha aquele ritmo de leitura. Porque a questão é essa, porque se tu eu vejo isto um bocadinho, e até estou a fazer uma analogia na minha cabeça como ao ginásio, não é? Tu dizes, Sim. olha, não tenho tempo, Sim. mas na realidade se tu tiveres um estímulo, Sim, é isso. né? Se tu Sim, tiveres sim, alguma accountability, como se chama, sim, como se sim, costuma dizer em sim, inglês, sim. tu vais. Sim, Não é? E sim, efetivamente sim. acontece Sim, com o acaba livro. por ser, sim. Se É aquele disseres, olha, estímulozinho. eles estão a ler e depois a motivação que tu vês na cara das outras pessoas, não é? E assim, Sim. ok, quer sentir isto. Sim, é isso, sim. O que é que tu aprendeste durante este percurso? Tens alguma coisa que possas, assim, destacar? É assim, sinto que tive um crescimento pessoal também muito grande. Ajudou-me, lá está, toda aquela parte da timidez e de ter dificuldade em falar em público e tudo mais. Sinto que me ajudou e que me está a converter, se calhar, para o tipo de Raquel que eu quero ser. Então, pronto, lá está, essa aprendizagem, esse contacto com as pessoas, o ser cada vez mais fácil socializar e criar esse estímulo com as pessoas. Sinto que me está a ajudar bastante e que estou a caminhar para ser a Raquel que eu sempre quis ser, sim. Superar certas inseguranças que eu tinha, sim. E ganhar mais confiança, sem dúvida, sim. O que é que tu aconselharias ou o que é que tu dirias a alguém que teve as mesmas dificuldades que tu? É experimentar, é tentar e não ficarmos presos naquele buraco que é muito fácil também de voltar, e eu sinto que às vezes preciso mesmo de parar porque está a ser demasiado. É mesmo experimentar sair da nossa zona de conforto, porque eventualmente as coisas vão dar certo. Sim, sem dúvida. Acima de tudo, autoconhecimento, não é? Sim. Tu conheces, sabes como é que estás a reagir, como é que o teu corpo está a reagir, Está a como é que a tua reagir, cabeça sim. está a É reagir. pôr-nos à prova certas coisas que nos dão ansiedade, porque lá está, depois também descobri que tenho ansiedade e certos... pôr-me à prova e pôr-me ali à frente das pessoas e fazer coisas que se calhar eu dizia que não, e certas propostas que eu hoje em dia recebo, o meu primeiro pensamento é não. Eu acho que não vai dar certo, acho que não vai resultar, então não quero. Mas depois tenho as pessoas à minha volta que dizem, Raquel, estás parva, por favor, vai. Aproveita a oportunidade, vai. E pronto, lá está. É dizer que sim e seja o que Deus quiser. Tu metes a expectativa sempre em baixo. E depois é um aumento eu acho incremental, sempre não é? que não tenho a capacidade para o fazer. E depois, efetivamente, tenho. E por isso, acontece. sim. Por isso é mesmo pôr-nos à prova e é dizer que sim e depois logo se vê. Tenho muito esse pensamento. Dizer sim, ok, bora, logo se vê. O que é que isto vai dar? O que é que tu sentes que falta mudar na forma como se vê a leitura? É assim, eu sinto que a leitura ainda é muito elitista. Certas vezes recebo certos comentários que os livros que eu leio não são literatura a sério. E é assim, está tudo bem com o que cada pessoa lê e é isso que nós temos que incutir na sociedade. Lá está, há um livro para toda a gente e não tem que ser um Saramago, não tem que ser um Eça de Queiroz, que eventualmente nós depois podemos começar a gostar de ler. Eu própria, na escola, quando li os Maias ou tudo mais, aquilo para mim significava zero. E agora, mais velha, voltei a pegar no Eça de Queiroz e para mim é dos autores mais brilhantes que eu já li. Porque lá está, também há toda uma outra maturidade que eu construí com os meus livros da treta, digamos assim. Por isso, é mesmo começar a ler livros a leitura light, como eles dizem, que eventualmente vai desenvolver para mais e vamos ter mais interesse em conhecer certos géneros e a sair da nossa zona de conforto. Mas lá está, temos que começar sempre por algum lado. Não é? Sim. No seguimento disso, era uma pergunta que eu tinha para ti, que é, nós na escola estudamos muito Fernando Pessoa, José Saramago, os Maias, né, Luís Camões,
mas na minha percepção, atenção, Sim, na sim. minha percepção, eu gostava de saber qual é a tua opinião sobre isto. Eu acho que não são livros que se adequem ao crescimento, Sim. para a idade Eu- em si. Sim. Né? É assim, eu tenho também... Não existe, o que eu quero dizer com isto, desculpa estar-te a interromper, o que eu Não. quero dizer com isto é, não existe um aumento, uma escadinha de crescimento Sim, e sim. de adaptação à leitura. Sim. Existe, ok, não lês e de repente... Estás a ler um Estás Fernando a- Pessoa, um Exato. Saramago, sim, sim. É assim, lá está, também depois depende dos professores que uma pessoa tenha. Eu sempre tive professoras que incentivaram muito a leitura. E sempre tivemos livros gradualmente para o tipo de idades que nós tínhamos. Mas sem dúvida alguma que há pessoas que não se interessam por livros e logo a partir daí não leem. E depois apanham com Saramago, com Fernando Pessoa, com Camões, não é? Que aquilo é mega difícil naquela altura. Eu sinto que os livros escolhidos não são os mais interessantes. Eu sinto que o Memorial do Convento não é um livro assim tão... Quer dizer, mas para a nossa idade de 15 anos, olha lá o que é que nós temos, não é um livro que seja assim tão interessante. Com tantos livros que eles têm, de facto, pode ali estimular e ganharmos... Ou seja, ir pegar em coisas que os jovens gostam e dizer, está neste livro, mas retratado de outra forma, poderia ser melhor. Se calhar outros livros... Por exemplo, não sou assim a maior fã dos Maias, mas gosto muito do Crime do Padre Amaro. Por exemplo, acho que esse livro podia ser assim mais interessante para um jovem, para também perceber a sociedade. Sim, acho que a escolha dos livros é que não está excelente. É engraçado, porque estou-me a lembrar, estou-me a recordar aqui que eu fiz uma Sim. apresentação com 15, 16 anos, sim. Provavelmente 11º ano. Não Sim, me recordo bem. Fiz uma apresentação de um livro para a turma. E o meu livro de escolha, de eleição, foi um livro de um comediante que estava muito na berra na altura. sim, Ou seja, aquilo era só piadas. pois. Era só Sim. piadas. E eu achei uma piada ao livro. Pá, e para mim faria todo o sentido apresentar. Foi uma crítica tremenda, eu lembro-me, foi uma crítica tremenda, tanto da parte das professoras como Sim. Da turma da no geral. turma em si. E eu pensei assim, mas será que... Mas não é um livro? Sim. Um livro não é um livro. Exato. Não é? Essa parte elitista que ainda está um bocadinho enraizada. Exato. Sim. Sim. Acho que nesse momento, eu agora a pensar nisso, e estou a pensar agora que nem me tinha lembrado desta situação, mas não seria mais fácil dizer assim, ok, olha, então isto é um bom entry-level, Sim. né? Ou, para Tens de começares começar a por ler, algum para lado, começares a ler. exatamente. Vamos adaptar agora para esta leitura, se calhar, talvez. Sim. Mas sinto que fui um bocado criticado nesse sentido, Sim, já desde sim. jovem. Se calhar isso também transformou um bocadinho a minha leitura, dizer assim, Pois, ok, então não posso ler isto. Sim, porque não é bom. Não é consigo ler os literatura, sim, não é um clássico. Claro, Sim, claro. sim. Não, eu sou mesmo da opinião que qualquer livro que leias é válido. Porque vai-te meter no mundo da leitura e vais querer explorar mais esse género e depois esse género vais querer explorar outros géneros. Então qualquer livro é válido e isso tem que ficar enraizado na nossa sociedade, que lá está, ainda é muito elitista, que as leituras light não são boas literaturas. Eu lembro até de uma polémica que houve na comunidade do Bookstagram e do BookTok, que supostamente houve uma altura que as pessoas liam muito Colleen Hoover. E que quem lia Colleen Hoover não era um leitor a sério, porque não é um livro a sério. Não, porque no preciso momento em que tu lês, começas a ler, estás muito vincada naquela leitura, estás a gostar muito, eventualmente vais acabar por ficar, já estou um bocado cansada, vou experimentar outra coisa. E a partir daí vais desenvolvendo e vais criando os teus hábitos literários. Então qualquer leitura é válida, sim, sem Deixa eu ver uma dúvida. curiosidade. Eu estou a desbloquear memórias da nossa Sim. conversa. Um dos autores que eu mais tenho desejo de ler, e nunca comecei, curiosamente, mas tenho uma imagem tão boa, Sim. é Edgar Allan Poe. Eu acho que já ouvi falar, mas nunca li. Acho que é assim um bocadinho mais dark, estás a ver? Ok, certo. Mas sempre tive curiosidade, mas nunca li. Sim. Nunca li. É Se questão de calhar experimentar. é um bom início. Sim, é questão de experimentar, sim. É um bom início. Okay. Tu sentes que já te criticaram também muito? Ou sentes que tens mais carinho e que isso apaga um bocadinho a parte da... Sim, é assim. Sinto que nunca sofri aqueles haters online. Nunca ainda cheguei a esse patamar, porque também... lá está, não acho necessidade. Obviamente que há pessoas que, pronto, são mesmo maldosas na internet e são maldosas. Mesmo com amigas minhas, que é uma estupidez. Nunca recebi, assim, essas críticas. Obviamente, por exemplo, agora quando saiu na NIT aquela minha entrevista relativamente ao meu projeto, tive lá um comentário a dizer mas são livros a sério ou são livros livres?
pronto, lá está, é aquela coisa, não é? Pronto, lá está, há muito esse estigma ainda que essa literatura não é a literatura a sério. Então, se calhar foi assim os únicos comentários que recebi foi ligada só mais a isso. E sentes que as pessoas sempre te apoiaram? Pessoas à tua volta, mais próximas de ti? Sim, muito, Sim. muito apoio. Sempre te incentivaram? Sim. E achas que isso é importante no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento? Sim, assim? e a ganharmos mais confiança, sem dúvida. Sim, sinto que a minha família tem bastante orgulho naquilo que eu estou a construir e a fazer e sempre me incentivaram imenso a isso. Lá está, os meus pais sempre me compraram livros, então sempre recebi muito apoio nesse sentido. E a literatura, infelizmente, é uma coisa que é cara. Um livro é caro, ou seja, não é para toda a gente. Mas também já há muita coisa boa e mesmo as bibliotecas têm livros bastante atuais para toda a gente, dos mais novos aos mais velhos. Então, sinto que aquela coisa de eu não leio porque um livro é muito caro, isso também não pode acontecer. Porque temos muito acesso e agora temos os e-readers e temos a Biblioled, acho que é assim que se chama, que também podemos ir buscar e-books. Ou seja, existe já muita informação e muita facilidade em conseguir livros gratuitos. Vocês também fazem partilha de livros, troca de livros no clube? Sim, é assim, há pessoas que são um bocado de coisas de emprestar livros, mas eu adoro sentir que estou a emprestar o meu livro a alguém e que eu tinha um amigo que na escola, no secundário, descobrimos que gostávamos de ler os mesmos livros e eu adorava-lhe emprestar os meus livros porque ele fazia depois anotações. Eu adorava ir a ler depois as anotações dele, sim. Vias uma análise diferente, não é? Sim, pois, não sei, gostava e depois falávamos sobre isso. Também foi um bocado a partir daí que surgiu aquela coisa de gostar de falar sobre o livro e ver outras perspectivas relativamente ao livro. Então eu adoro emprestar livros, para mim está tudo bem. Gosto mesmo do livro usado. Há pessoas que gostam, depois as pessoas tragam o meu livro ou assim. Não, podes usar o meu livro à vontade. Se quiseres fazer anotações, podes fazer anotações, porque eu acho essa partilha muito gira e muito interessante. Sim. Tu achas que um livro, pronto, nós sabemos que escrever um livro não é para qualquer pessoa e tem de haver um toque de arte. Sim. Mas tu consegues comparar, por exemplo, um livro a uma pintura, por exemplo? Tu consegues ter vários tipos de análise, porque na pintura é o que está ali, é o que tu vês, não é? Sim. E no livro tu tens uma história contada. Sim, mas há sempre uma construção. Sinto que há sempre uma construção nos dois processos. Lá está, eu não sou pintora nem sou escritora, mas consigo perceber o desenvolvimento para além disso. Porque, pronto, o meu pai é artista e conheço muitos escritores, por isso sei a análise deles. Sinto que há parecências na parte da construção. Ou seja, tu tens uma ideia, mas depois, no preciso momento em que estás a desenvolver essa ideia, vai surgindo outras coisas até ao produto final. Sim, acho que é todo esse processo artístico é muito semelhante. Eu falava mais na análise do... Ok, depois do produto final, é isso? Do produto final de quem está, da audiência, digamos assim. Sim, né? sim, pronto, lá está, podes tirar várias interpretações. Porque há várias interpretações, mesmo a história sendo fixa sim. E sendo contada. Sim, há pessoas que podem tirar várias interpretações, sim. Mesmo dos finais ou tudo mais, sim. Ok. Mas acho que isso depois também parte das nossas vivências, lá está, sim. Exato. As nossas experiências é que nos definem enquanto pessoas e enquanto sim. pessoa de análise, né? Que vai analisar. Sim. Qual é que seria o teu conselho para quem quer começar a ler e que diz que não tem tempo? Não tem tempo. Lá está, é criar uns hábitos de ler. Ler um capítulo antes de dormir, começar a seguir pessoas que falam sobre livros online, vai sempre estimular e vai sempre ter mais interesse. Participar em clubes do livro, que ajuda bastante. Sim, aí criar esses hábitozinhos e ter o estímulo dos livros à nossa volta e ao nosso redor vai ajudar bastante a ganhar aquele bichinho de querer ler mais. E se quiserem participar no teu clube de livro, como é que podem fazer? Tem que me mandar mensagem, eu mando um formulário pequenino e depois há o link para o grupo no WhatsApp, que é onde está toda a comunidade, é onde nós vamos falando. E depois é onde eu também digo quando é que vão ser as reuniões, onde abro os questionários para as pessoas se inscreverem. Está lá depois a informação toda, sim. Tu no clube aceitas qualquer pessoa? Qualquer pessoa, sim. Não digo qualquer pessoa nisto num sentido depreciativo. Sim. Se faz algum tipo de restrição para tentar... Não. Que qualquer pessoa que pense em ler qualquer pessoa que queira entrar pode participar. Faz todo o sentido. Sim. O que é que tu achas, queria te perguntar, o que é que tu achas para ti que é ser válido?
É assim, eu acho que temos que ser válidos primeiro para nós mesmos. Nós estarmos a percorrer o nosso caminho e ser válido para nós, fazer sentido para nós. Então, acho que é isso. Ser válido é fazer sentido. Ok, Sim. ok. Sim. É engraçado Sim, fazer sim. sentido. São várias... Eu gosto muito de fazer esta pergunta porque as pessoas têm uma percepção diferente. Toda a gente tem uma percepção diferente. Porque, ou seja, uma coisa pode ser válida para ti, mas não ser válida para mim. Claro, Mas claro. se fizer sentido para ti, Claro, está tudo ok. claro. Sim. Só tinha uma curiosidade. O teu pai é artista, qual é a área dela? Sim. É assim, ele era professor, ele começou como professor da EVT. Depois, pronto, professores da EVT é toda uma história muito complicada. Então, acho que foi em 2019 que ele decidiu, junto da Paula, que é a minha madrasta, criar o Ateliê 1 Mais 1, em Portimão, que é o espaço artístico deles, é uma loja artística deles, onde eles, pronto, fazem peças artesanais e tudo mais. E pronto, e a partir daí criou o seu sonho e tem o seu cantinho. Sim, também seguiu o caminho dele. Seguiu o caminho dele, sem dúvida, sim. Isto é fundamental e acho que é giro, porque... e só fazendo aqui um pequeno desabafo, eu às vezes sinto um bocado... E comecei isto recentemente, e como tu viste e como te expliquei no off. Mas as pessoas às vezes olham e dizem assim, tu com essa idade... Não é? Isso é coisas para adolescentes, é para jovens. Mas a realidade é que tu podes começar na altura que tu quiseres. Sim, quiseres, e tu podes sem avançar. dúvida. E se tiveres um sonho, é isso que tens de fazer, é seguir. Exatamente, sim. Sinto que me inspiro também muito no meu pai, porque lá está. Pode ser considerado tardio, mas ele está a percorrer o seu sonho e o caminho dele. E é completamente válido. E é válido. É válido. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido, exatamente, sim. Raquel, muito obrigado. Obrigada. Obrigado por participares. Obrigado pela tua história. Certamente vou seguir toda a tua evolução e o teu sucesso. Obrigada. Eu Se também. puderes dar alguma coisa, estamos aqui para ti. Obrigada. Obrigado a vocês por assistirem. Foi um episódio muito giro. Gostei muito. Esperem pelo próximo episódio. E somos todos válidos.